1925. Nas matas fechadas de Ilhéus, o ouro negro do cacau valia mais do que o sangue humano. Por causa de um único cacho colhido no lado errado da cerca, o clã Silva Neto decidiu que a linhagem de seus vizinhos deveria ser extirpada da terra. 15 pessoas foram executadas no fio do facão em uma noite de chuva e lama, provando que no sul da Bahia, um fruto roubado se pagava com a vida de toda uma família. Prepare-se para entrar em uma história de horror rural, onde a ganância por uma árvore deu início a uma das vinganças mais desproporcionais da história baiana. Mas antes de continuar, se inscreva e comente se você gostaria de mais histórias como esta. A Fazenda Ouro Branco não era apenas uma propriedade. Era um trono fincado na lama vermelha do sertão baiano. Ilhéus, naquela época, era a capital de uma febre, a terra prometida para quem tinha estômago e bala. As amêndoas, secando ao sol nos grandes pátios de cimento, eram a moeda que ligava aquela região esquecida aos salões de Hamburgo e aos bancos de Nova York. E no topo dessa pirâmide de riqueza e suor, estava o coronel Juvenal Silva Neto. Juvenal era um patriarca esculpido na dureza do coronelismo, um homem cuja palavra era a única lei que importava entre o rio Cachoeira e as montanhas de Buerarema. Ele não tinha charme, apenas peso. Seus olhos, fundos e secos como a casca do cacau velho, nunca demonstravam surpresa ou hesitação. Ele era a personificação da ganância territorial que regia a vida naquela faixa de terra úmida. Sua fortuna não era medida em papel, mas em hectares de cacauzeiros, e sua segurança na lealdade inabalável ou no medo paralisante que inspirava. Juvenal era a cabeça de um monstro de 7 pontas. Ele e seus 6 filhos, todos homens feitos e criados para o trabalho duro e a violência rápida. Os filhos, Zeca, Tonho, Ciro, Damião, e os gêmeos, Bira e Joca, eram a milícia particular do Cacaual. Vestiam-se com a mesma camisa de brim, carregavam as mesmas carabinas Winchester, .44 penduradas no ombro, e compartilhavam o mesmo olhar vazio de quem já havia cruzado a linha do aceitável muitas vezes. Eles eram o braço que Juvenal não precisava sujar. Quando o patriarca sibilava uma ordem em seu escritório forrado de mogno, a execução era silenciosa e imediata. Eles não questionavam, apenas limpavam a terra de qualquer sombra que pudesse obscurecer o brilho do ouro negro. Do outro lado, vivendo sob a sombra sufocante da Ouro Branco, estava a Fazenda Esperança, pertencente aos Ferreira. Elias Ferreira era um homem teimoso. Um pequeno proprietário que, por sorte ou azar, havia herdado um pedaço de terra justo na divisa com o Silva Neto. Os Ferreira não eram pobres, mas eram insignificantes no esquema de poder. Seu Elias tinha uma família grande. Sua esposa, Dona Cândida, seus 3 filhos e as esposas deles, além de 5 netos que corriam entre os pés de cacau, alheios à mortalidade daquele ar. Eles viviam de uma produção modesta, dependendo das chuvas e do bom humor do vizinho gigante. A tensão entre as duas famílias não era nova, era crônica, um ruído constante como o zumbido dos insetos na mata. Naquela região, terra não era comprada, era conquistada centímetro por centímetro, e o lindeiro, a linha divisória entre a Ouro Branco e a Esperança, era um ponto de atrito permanente. O marco da discórdia, o ponto de origem de todo o incidente, era uma velha e retorcida árvore de cacau. Ela crescia exatamente sobre a linha imaginária que dividia as propriedades, um símbolo agrário da ambiguidade do destino. Metade de seus galhos pendia sobre a terra dos Ferreira, a outra metade sobre a dos Silva Neto. Por anos, as famílias haviam mantido uma trégua tácita em relação àquele fruto específico. O que caía de um lado era de um, o que caía do outro, do outro. Era uma paz frágil, sustentada apenas pela ameaça implícita que os Silva Neto representavam. Mas o ano de 1925 havia trazido uma seca inesperada seguida por uma colheita particularmente abundante e valiosa. O preço do cacau no mercado internacional havia disparado, transformando cada cacho em um pequeno tesouro. Foi nesse contexto de valorização extrema que o filho mais velho de Elias Ferreira, Amaro, cometeu o erro fatal. Era meio-dia de um sábado escaldante. Amaro, um rapaz forte e impulsivo, estava inspecionando o limite da terra.
A árvore do lindeiro estava carregada, mas havia um cacho específico, grande, maduro e dourado, que pendia de um galho que ele jurava estar tecnicamente sobre a terra da esperança, embora o tronco estivesse plantado na fronteira. Amaro precisava daquele cacho. Sua esposa estava doente e ele precisava de dinheiro extra para o curandeiro da vila. Ele usou o facão de colheita, afiado como navalha, e cortou o talo com um movimento rápido e furtivo. O som seco do corte foi engolido pelo silêncio da mata, mas o ato não passou despercebido. Juvenal Silva Neto tinha olhos em todos os cantos. Seus capangas, mais conhecidos como os olheiros, eram homens sem rosto que viviam nas sombras das grandes plantações, garantindo que nenhum grão de terra fosse usurpado. Um deles, um sujeito miúdo e silencioso chamado Guedes, viu a ação de Amaro a 50 metros de distância, escondido atrás de um arbusto de pimenta. Guedes não precisou de palavras, apenas de um movimento rápido de retirada para levar a notícia ao seu mestre. O cacho de cacau, agora nas mãos de Amaro, pesava mais que ouro. Pesava o destino de 15 pessoas. Quando o sol começou a cair, tingindo o céu de um roxo opressor, o coronel Juvenal Silva Neto chegou à Fazenda Esperança. Ele não foi sozinho. Seus 6 filhos vieram com ele, montados em cavalos pretos, parecendo espectros surgidos da poeira. Eles pararam em frente à casa simples dos Ferreira. A atmosfera congelou. O cheiro de café fresco que pairava no ar foi substituído pelo cheiro de couro, suor e metal frio. Elias Ferreira, um homem que já sentia o peso dos seus 60 anos, saiu para o alpendre, acompanhado de Amaro, que segurava o cacho roubado atrás das costas, como uma criança pega em flagrante. Ele sabia o perigo que a presença de Juvenal representava. Não era uma visita de cortesia, era uma inquisição. "Boa tarde, seu Elias." A voz de Juvenal era baixa e rouca, desprovida de qualquer calor. Não era uma saudação, mas uma demarcação de território. "Coronel Juvenal," Elias respondeu, a voz firme, mas as mãos tremendo ligeiramente. Juvenal desceu do cavalo com uma lentidão calculada que aumentava a pressão. Os 6 filhos permaneceram montados, estáticos, seus olhares fixos em Amaro. A tensão era tão densa que parecia difícil respirar. "Viemos por um acerto de contas", continuou Juvenal, caminhando lentamente em direção ao alpendre. "Um cacho de cacau foi colhido na minha terra, na terra que é Silva Neto, um cacho que não lhes pertence." Elias hesitou. Ele sabia que se entregasse o filho, a humilhação seria insuportável e Juvenal exigiria mais. Se negasse, a retaliação seria imediata. Amaro deu um passo à frente, o cacho de cacau à mostra. O fruto era perfeito, entumecido. "Estava no meu lado do lindeiro, coronel," ele disse tentando soar confiante, mas a voz falhou. "A árvore é no meio, mas o galho pendeu para cá. É da esperança." Juvenal parou a 2 metros de Elias. Ele não olhou para o cacho, olhou diretamente nos olhos de Elias. "Não se trata do fruto, Elias. Não se trata do dinheiro," disse Juvenal, sua voz subindo um tom, fria e letal. "Trata-se do símbolo. Trata-se da linha. Quando se permite que um homem roube um cacho, ele voltará por 10. Quando se permite que invadam 1 metro, eles tomarão a fazenda inteira. Esta terra é Silva Neto, e a linha é sagrada." O coronel estendeu a mão, não para tomar o cacho, mas para exigir a submissão. "Devolva. E se ajoelhe, Elias. Peça perdão pela falta de respeito de seu filho, e talvez eu esqueça esta afronta." O pedido de Juvenal era uma sentença de morte social. Ajoelhar-se significaria aceitar a servidão eterna, não apenas de Elias, mas de toda a sua prole. Significa que os Silva Neto poderiam tomar o que quisessem, quando quisessem. Elias Ferreira era um homem teimoso. Ele havia vivido sob o jugo do coronelismo por tempo demais. Ele olhou para o cacho de cacau que seu filho segurava, depois para o rosto implacável de Juvenal, e finalmente para seus netos, que observavam a cena da janela. "Não vou me ajoelhar, coronel," Elias disse, a voz agora surpreendentemente firme. "E o cacho, se o senhor quer, terá que vir buscar." O silêncio que se seguiu foi o prenúncio do incidente. Não houve gritos, não houve ameaças imediatas, apenas o som distante do vento subindo a colina.
Juvenal balançou a cabeça lentamente como se estivesse decepcionado com a teimosia de um inseto. Certo, Elias, ele murmurou. Então que seja. Juvenal deu meia volta e montou em seu cavalo sem dizer mais nada. Os 6 filhos o seguiram. Eles não olharam para trás. A caravana de sombra desapareceu na poeira vermelha. Elias Ferreira sentiu um alívio momentâneo, estúpido e infantil. Ele pensou que a honra havia sido salva pelo preço de um cacho de cacau, mas Amaro, que conhecia a natureza do Silva Neto, sentia um frio cortante percorrer sua espinha. A calma de Juvenal não era perdão, era planejamento. Eles haviam recusado a devolução do fruto. Eles haviam se recusado a se ajoelhar. A afronta não era mais sobre o cacau, era sobre a autoridade. Naquela noite, a chuva chegou. Não era uma chuva suave de verão, mas sim um temporal violento, uma parede de água que transformou os caminhos de terra em rios de lama. O céu sobre Ilhéus parecia rasgar-se, iluminado apenas pelos flashes intermitentes dos relâmpagos. A tempestade era a capa perfeita para o que estava por vir. O coronel Juvenal Silva Neto não tolerava desobediência. A recusa de Elias Ferreira em se submeter havia sido um desafio público, e no mundo do cacau, um desafio não respondido era um sinal de fraqueza. A fraqueza significava a perda de terra e, eventualmente, a perda de tudo. Reunidos na sede da Ouro Branco, sob o som ensurdecedor da chuva na telha de zinco, os 7 homens Silva Neto estavam prontos para o acerto de contas. O mapa da fazenda Esperança estava estendido sobre a mesa de jantar, iluminado por um lampião a querosene. "Não quero testemunhas", disse Juvenal, sua voz quase inaudível sobre a tempestade. "Não quero herdeiros. Não quero que um Ferreira viva para reclamar esta terra. O incidente do cacho será o nosso motivo. A eliminação será a nossa garantia." Seus 6 filhos assentiram em uníssono. Eles calçaram botas de couro pesadas, enrolaram panos nas carabinas 44 para protegê-las da umidade e pegaram os facões de colheita. Os facões, ferramentas de trabalho diário, eram longos e curvos, feitos para cortar galhos duros, mas naquela noite seriam usados para extirpar uma linhagem. A escuridão era total, exceto pelas lanternas a óleo que os 7 homens levavam. Eles se moveram em silêncio pela mata encharcada, a lama subindo até os tornozelos. A tempestade abafava o som de seus passos e o ranger do couro. Eles eram sombras movendo-se em direção à luz fraca da fazenda Esperança, onde os Ferreira, exaustos pela tensão do dia, dormiam, alheios ao destino que a teimosia de um único cacho lhes havia reservado. O cheiro da terra molhada e do cacau fermentado era o perfume da morte que se aproximava, e o frio da noite penetrava a alma, preparando o palco para a tragédia. A vingança não seria apenas um castigo, seria um extermínio. Continua. A lama pegajosa de Ilhéus, misturada ao barro vermelho das fazendas, tentava roubar as botas do Silva Neto a cada passo, mas o ritmo imposto por Juvenal era metódico e implacável. Eles não eram homens caminhando. Eram uma única entidade de 7 cabeças, movendo-se sob o manto pesado da noite. O lampião a óleo que Juvenal carregava projetava sombras dançantes e alongadas na vegetação densa, transformando a mata úmida em um cenário de pesadelo, onde o único som constante era a fúria da água caindo sobre as folhas largas do cacau. Seus filhos, Arnaldo, Bento, Cícero, Durval, Eloy e Flávio, seguiam em formação apertada, os facões de colheita pendurados nas cinturas, seus cabos de madeira polidos e molhados pela chuva. As carabinas Winchester, enroladas em pedaços de lona para proteger a câmara da umidade corrosiva, pareciam extensões naturais de seus braços. Eles não precisavam falar. O propósito era claro, a dívida irrevogável. A motivação não era mais o fruto em si. O cacho de cacau havia se transformado em um símbolo, um totem de desafio. Aos olhos de Juvenal, a recusa de Elias Ferreira em se ajoelhar não era um ato de bravura, mas uma insurreição que ameaçava a própria fundação da lei do cacau. A autoridade absoluta do coronel. Aquele extermínio seria uma lição gravada a ferro e fogo na memória de todos os pequenos proprietários que pudessem cogitar desafiar os limites da Ouro Branco. Eles não estavam indo matar pessoas, estavam indo eliminar um problema territorial. Enquanto avançavam,
O cheiro forte e doce do cacau fermentado, misturado ao ozônio da tempestade, envolvia-os. Era o cheiro da riqueza e, naquela noite, o cheiro da morte. A tensão não vinha da incerteza, mas da certeza brutal do que estava para acontecer. Nenhum dos filhos Silva Neto demonstrou hesitação. Eles haviam sido criados na disciplina de Juvenal, onde a lealdade ao clã e à terra vinha antes de qualquer moralidade. Eles eram a mão executora da justiça privada, fria e eficiente, que imperava naqueles rincões da Bahia. Chegaram ao ponto exato do Linder, a linha imaginária onde o cacho fatídico havia sido colhido. A árvore de cacau, alta e antiga, balançava violentamente ao vento, suas folhas chicoteando o ar como testemunhas aterrorizadas. Juvenal parou por um instante, o lampião erguido, iluminando o tronco. Ele não precisava de cercas para marcar sua propriedade. A autoridade de sua palavra era o limite. O cacho de cacau roubado havia profanado este ponto sagrado. Agora, eles estavam profanando a Fazenda Esperança para restaurar a ordem. A Fazenda Esperança dos Ferreira ficava a apenas 50 metros dali, uma silhueta baixa e branca que parecia incrivelmente frágil sob a agressão do temporal. Uma única luz amarelada vazava da janela da sala de estar, um brilho cálido e ingênuo que denunciava a presença de vidas tranquilas, alheias à marcha das sombras. Elias Ferreira e sua família, 3 gerações, estavam ali, dormindo sob a falsa proteção da chuva que, ironicamente, servia apenas para mascarar o som da vingança. Juvenal fez um gesto curto com a mão. Os 6 filhos entenderam. Eles se dispersaram em um semicírculo, movendo-se furtivamente para cercar a casa. O coronel queria que o ataque fosse simultâneo e rápido. Ninguém deveria ter tempo de reagir, de gritar ou de implorar. O medo era uma ferramenta, mas naquela noite, a eficiência era a prioridade. A arquitetura simples da casa dos Ferreira, construída para resistir ao sol forte, não oferecia defesa contra a fúria de homens decididos. Havia apenas uma porta principal, de madeira maciça, e janelas de venezianas que, naquela hora, estavam fechadas contra o vento lateral. Juvenal aproximou-se da porta principal. Ele não se deu ao trabalho de arrombar. A porta estava apenas encostada, um descuido ingênuo que mostrava o quão pouco os Ferreira esperavam um acerto de contas naquela escala. O coronel empurrou a porta levemente. O rangido seco da dobradiça enferrujada foi o único som que conseguiu furar a barreira da chuva. Era o som do destino entrando na sala. A sala de estar estava iluminada pelo lampião que Elias havia deixado aceso. O ar estava pesado com o cheiro de café passado e terra molhada. Elias Ferreira estava sentado em uma cadeira de balanço, embrulhado em um cobertor, mas não dormindo. Ele estava esperando. Seus olhos encontraram os de Juvenal. Não havia surpresa no olhar de Elias, apenas uma aceitação sombria. Ele sabia o preço da recusa. Ele havia apenas adiado o inevitável. Coronel. Elias sussurrou, a voz rouca. Não precisava ser assim. Juvenal não respondeu. Apenas ergueu o lampião para ver melhor a disposição do cômodo. Ele viu a espingarda de caça encostada na parede, longe demais do alcance de Elias. O cacho, Juvenal disse, a voz baixa e tensa, quase um sibilo. Você teve a chance de devolver a honra e escolheu a terra. Elias fechou os olhos. A terra não é sua, coronel. É de Deus. O coronel Silva Neto balançou a cabeça, um gesto de profunda desaprovação. Aqui, Elias, Deus só vem depois do cacau, e a lei sou eu. Naquele instante, os filhos de Juvenal invadiram a casa por todas as aberturas laterais. Arnaldo e Bento entraram pela cozinha, Cícero e Durval pelos quartos dos fundos. Eloy e Flávio ficaram na sala. A violência não começou com um tiro, mas com o silêncio que se instalou na casa. O som da chuva lá fora parecia ter duplicado de volume, enquanto dentro o tempo parava. O ponto de ruptura foi quando Elias Ferreira tentou se levantar da cadeira. Foi um movimento lento e patético, um último esforço para defender o que era seu. Juvenal não usou a carabina. Ele preferiu a intimidade e o simbolismo. Ele sacou seu facão, o aço curvo refletindo a luz trêmula do lampião. O facão de colheita.
A ferramenta que havia construído seu império seria a ferramenta que o consolidaria. O primeiro golpe não foi para matar, mas para silenciar. O facão desceu com a força de anos de trabalho no campo. Lá fora, a tempestade rugia, abafando qualquer som que pudesse ter escapado da Fazenda Esperança. Os vizinhos, se é que havia algum que ousasse ouvir, atribuiriam os ruídos estranhos à fúria da chuva e do vento. O mundo exterior não testemunharia a tragédia que se desenrolava. A escuridão e a água eram os cúmplices perfeitos de Juvenal Silva Neto. Nos quartos, o acerto de contas era executado com a mesma frieza. As mulheres e os idosos, despertados pelo barulho surdo na sala, não tiveram tempo de compreender o que estava acontecendo. Os filhos Silva Neto eram brutais, mas eficientes. Eles trabalhavam como ceifadores, extirpando metodicamente cada raiz da linhagem Ferreira. Amaro, o filho teimoso que havia colhido o cacho, estava dormindo no sótão com sua esposa, Maria. Ele acordou com o cheiro de pólvora e o grito abafado de sua mãe. Ele sabia. Ele havia avisado seu pai, mas a teimosia de Elias havia selado o destino de todos. Amaro tentou alcançar a janela, um plano desesperado de fuga, mas foi interceptado por Bento e Durval. O breve conflito foi resolvido em segundos. O metal frio e curvo encontrou seu alvo. Não houve luta prolongada, apenas a resignação final. A promessa de Juvenal seria cumprida. Não haveria herdeiros, não haveria testemunhas. Em menos de 15 minutos, o único som que restava dentro da Fazenda Esperança era o gotejar da água que escorria pelas venezianas e o crepitar da chama do lampião, que continuava a queimar, indiferente ao vazio súbito que preenchia a casa. A luz amarela agora iluminava apenas o chão de tábuas, onde a vida dos Ferreira havia se esvaído em um silêncio sepulcral. Juvenal Silva Neto caminhou lentamente pelos cômodos, inspecionando o trabalho de seus filhos. Ele não demonstrava satisfação nem remorso, apenas a calma fria do dever cumprido. 15 pessoas, 3 gerações, haviam sido eliminadas. O preço de um cacho de cacau. Ele parou no quarto principal, onde a matriarca da família jazia. Juvenal inclinou-se e apagou o lampião que ainda teimava em brilhar ali. O incidente está encerrado, ele declarou, não para seus filhos, mas para a escuridão absoluta que agora engolia a casa. Eles saíram da Fazenda Esperança tão silenciosamente quanto entraram, deixando para trás o rastro da tragédia. A chuva continuava a cair, lavando a terra vermelha, mas incapaz de limpar o peso do que havia ocorrido. A Fazenda Esperança, agora vazia, havia se tornado um monumento à lei do cacau, um aviso mudo. A terra de Ilhéus não tolerava a desobediência. O clã Silva Neto retornou à Fazenda Ouro Branco sob o mesmo temporal. Mas agora, eles eram donos de mais do que apenas terra. Eles eram donos do medo. O silêncio que os acompanhava era a prova de que a afronta havia sido purgada e a linha de propriedade restaurada. O vazio deixado para trás era a garantia de que a Fazenda Esperança não teria voz para clamar por justiça, engolida pela escuridão da noite de 1925. A volta para a Fazenda Ouro Branco foi feita sob o peso de um silêncio que a tempestade, por mais violenta que fosse, não conseguia quebrar. Os 7 homens do clã Silva Neto cavalgavam lado a lado, as capas de chuva pesadas e encharcadas. Mas o que realmente pesava era o vazio que haviam deixado para trás. Não era o peso do remorso que curvava os ombros de Juvenal, mas a satisfação fria de quem havia extirpado uma doença infecciosa de seu domínio. Os facões de colheita, limpos pela chuva torrencial, estavam guardados, mas o cheiro de terra molhada e pólvora, misturados ao odor metálico que a memória insistia em evocar, grudava em suas narinas. Eles eram fantasmas retornando, mas fantasmas com terras novas e um segredo enterrado sob a lama vermelha de Ilhéus. Chegaram a Ouro Branco antes do primeiro sinal de clareza no horizonte. Juvenal dispensou os filhos com um único olhar, que valia mais que qualquer ameaça. A lei do silêncio não era negociável. Elias, o Ferreira, havia desafiado a autoridade do cacau. Qualquer um deles que desafiasse a autoridade do pai agora, enfrentaria um destino ainda pior. Arnaldo, o mais velho, desceu do cavalo com as mãos tremendo, não de frio, mas da energia contida da noite. Ele havia visto coisas que a escuridão não devia ter mostrado,
E agora, a imagem das tábuas molhadas e escorregadias da Fazenda Esperança estava gravada sob suas pálpebras. Ele se forçou a caminhar para os estábulos, cuidando do animal como se a rotina pudesse costurar de volta os fragmentos da sua alma. Bento, por sua vez, parecia ter absorvido a frieza do ato. Ele era o mais parecido com Juvenal, o mais eficiente, e agora estava imerso em uma calma perigosa, como um poço escuro que acabara de ser selado. A manhã chegou como uma bofetada. O sol de Ilhéus, normalmente implacável e dourado, irrompeu através das nuvens que se dispersavam, revelando um mundo lavado e traiçoeiramente pacífico. Os Silva Neto tomaram café da manhã juntos, um ritual diário que agora parecia uma performance grotesca. Juvenal sentou-se à cabeceira da longa mesa de madeira rústica, lendo o jornal com a mesma indiferença de sempre. Ele falava sobre a próxima remessa de cacau para a Europa, sobre o preço do arroba, sobre a necessidade de contratar mais trabalhadores. Ele construía uma muralha de normalidade em torno da tragédia, forçando seus filhos a habitá-la. O cacho de cacau, o estopim de todo o incidente, não foi mencionado. Ele não era mais um fruto, mas um símbolo de poder. E o poder, uma vez consolidado, não necessita de justificativa. Na Fazenda Esperança, o silêncio era a única testemunha. A chuva havia cessado e a água parada nas poças refletia um céu azul inocente. O portão principal, feito de madeira de lei, estava entreaberto, balançando levemente ao vento. Não havia fumaça na chaminé, nem o som dos galinhas no terreiro, nem o latido dos cães. Era um vazio antinatural, um vácuo que gritava a ausência de vida. Juvenal havia instruído Arnaldo e Cícero a voltarem discretamente após o almoço. A missão deles não era limpar, mas garantir que o cenário narrasse a história que o coronel havia arquitetado. A de uma fuga apressada e desesperada, motivada talvez por doenças ou dívidas impagáveis. Eles se foram. Juvenal havia murmurado, a voz baixa e cortante. Fugiram da lei. Se alguém perguntar, os Ferreiras eram gente de má índole, sempre à beira da ruína. Eles se evaporaram. É o destino de quem não respeita a terra que o sustenta. Arnaldo e Cícero levaram 2 horas para chegar à Esperança, fazendo um desvio longo pela mata para evitar olhares curiosos. A luz do dia tornava o que aconteceu infinitamente pior. Na escuridão da noite, tudo era um borrão de fúria e necessidade. Sob o sol, a dimensão do acerto de contas era palpável. A casa cheirava a mofo e a algo mais, algo que a terra teimava em não absorver completamente. Eles entraram nos cômodos com passos cautelosos, como se os Ferreiras pudessem se levantar a qualquer momento para exigir seu direito. O chão de tábuas, agora seco, tinha manchas escuras que Arnaldo tentava ignorar, focando apenas na tarefa: espalhar roupas e objetos de pouco valor, simulando uma partida não planejada. Cícero, o mais jovem e inexperiente, não conseguiu manter a compostura de Bento. Ele parou no quarto principal, onde a matriarca dos Ferreiras havia sido encontrada. O lampião apagado de Juvenal ainda estava sobre o criado mudo. Cícero sentiu um frio percorrer sua espinha, um calafrio que não era do clima, mas da proximidade da morte em massa. Ele se virou para Arnaldo, os olhos arregalados. A gente não devia ter feito isso. Ele sussurrou, a voz rouca quebrando a regra de ouro do silêncio. Arnaldo o agarrou pelo braço. A força do aperto era um aviso mudo, uma lembrança da lei de Juvenal. Cala a boca, Cícero. Não há agente, há o coronel. E o coronel fez o que tinha que ser feito. Isso aqui não é mais nossa preocupação. É terra nossa agora. E a terra não fala. Eles fecharam as janelas e trancaram o portão principal, usando um cadeado enferrujado que parecia selar não apenas a propriedade, mas a própria verdade. O plano de Juvenal era deixar a Fazenda Esperança abandonada por alguns dias, permitindo que a natureza e os abutres da região fizessem o trabalho mais desagradável de apagar os vestígios, antes de iniciar o processo legal de apropriação por abandono de terras. A lei, em Ilhéus de 1925, era uma ferramenta afiada nas mãos de quem possuía dinheiro e influência, e Juvenal Silva Neto tinha ambos em excesso. O incidente, porém, não poderia ser contido apenas pela escuridão ou pelo silêncio do Silva Neto.
Na vila, a ausência de 15 pessoas era um buraco que não podia ser preenchido. Os Ferreira eram conhecidos, se não amados, e tinham conexões tênues com os pequenos comerciantes do povoado. Zé Cordeiro, dono do armazém onde os Ferreiras compravam mantimentos e vendiam parte de sua produção marginal, notou a falta de Elias e Amaro. 3 dias após a noite silenciosa, Zé Cordeiro, um homem pequeno e nervoso, mas com um senso de justiça obstinado, pegou sua carroça e se dirigiu à Fazenda Esperança. Ele esperava encontrar a família doente ou endividada, talvez escondida, mas o que ele encontrou foi o silêncio ensurdecedor e o portão trancado. Ele rodeou a propriedade, chamando os nomes dos Ferreiras. Apenas o eco respondeu. Ele notou, perto do estábulo, o cheiro forte de cal virgem e terra remexida. Um cheiro que não pertencia ao ambiente, mas que sugeria uma limpeza apressada e incompleta. Zé Cordeiro não era um homem de confrontos, mas ele conhecia a brutalidade dos coronéis e a ambição de Juvenal Silva Neto. Ele sabia do litígio da cerca, do cacho de cacau roubado e da sede de terra que consumia o coronel. Ele voltou à vila com a certeza pesada de que os Ferreiras não tinham simplesmente fugido. Eles haviam sido apagados. O medo, no entanto, era uma moeda mais forte que a justiça em Ilhéus. Zé Cordeiro tentou falar com o subdelegado do município, um homem gordo e suado chamado Nonato, que devia favores antigos a Juvenal. Nonato ouviu a história do sumiço com uma paciência forçada. Sumiram, Zé. Sumiram. Nonato concordou, tamborilando os dedos na mesa de madeira. Gente pobre é assim, sabe como é. Vão para o sul, para o rio, tentar a vida. Deviam estar devendo a praça. Não é o primeiro, nem será o último. Zé Cordeiro tentou argumentar, mencionando o cheiro de terra remexida e o abandono súbito, mas Nonato o interrompeu, a voz agora fria e oficial. Zé, a Fazenda Esperança é território Silva Neto, moralmente falando. Se o coronel diz que fugiram, eles fugiram. Não há corpo, não há crime. E se houver, o coronel é a lei aqui. Não queira se meter onde não é chamado, Cordeiro. O cacau tem espinhos. A ameaça era clara, velada apenas pela cortesia superficial da autoridade. Zé Cordeiro saiu da delegacia sentindo o peso da impotência. A tragédia dos Ferreiras não seria investigada. Ela seria varrida para debaixo do tapete da prosperidade de Ilhéus, mais um segredo sujo que a opulência do cacau comprava. O mundo havia engolido os Ferreiras, e Juvenal Silva Neto era o novo dono da escuridão. O silêncio que havia se instalado na Fazenda Esperança agora se espalhava como uma névoa, cobrindo todo o município. Um aviso sombrio sobre o verdadeiro preço do poder na costa do cacau. O clã Silva Neto não havia apenas matado uma família, havia matado a esperança de que a justiça pudesse prosperar naquela terra. Eles haviam se tornado intocáveis, selados pelo medo. Eles haviam se tornado intocáveis, selados pelo medo. O coronel Juvenal Silva Neto sentava-se à cabeceira de sua mesa de mogno pesado, na Fazenda Vitória, a propriedade ancestral que agora parecia engolir a recém-anexada Fazenda Esperança. Ele não celebrava a aquisição com festas ou banquetes. A Vitória era fria, silenciosa, uma equação resolvida com o peso de chumbo e aço. Ele observava seus filhos durante o jantar, um ritual diário de confirmação de poder e cumplicidade. Os 6 estavam ali, robustos, bronzeados pelo sol do cacau, mas a luz que refletia em seus olhos era opaca, manchada pela noite silenciosa. Juvenal, com sua experiência em violência e sua moralidade adaptada ao coronelismo, via o incidente apenas como uma necessidade territorial, um acerto de contas inevitável. Mas seus filhos, embora treinados na crueldade da terra, carregavam o peso da execução indiscriminada. Cícero, o mais novo e emocionalmente frágil, mal tocava na comida. Seu olhar estava fixo em um ponto invisível atrás do ombro de seu irmão Arnaldo. Ele não conseguia se livrar do cheiro, não de sangue, mas do cheiro de terra molhada e cal virgem, a mistura usada para apressar o esquecimento. Ele ouvia o que o silêncio lhe dizia, que havia algo de errado com a terra que haviam comprado com 15 vidas. Juvenal notou o tremor na mão de Cícero enquanto ele tentava segurar o garfo, e o olhar do patriarca era um punhal afiado. Não havia espaço para remorso na família Silva Neto.
O medo era o único cimento que podia uni-los agora. A colheita de outono será a maior que esta família já viu, Juvenal declarou, a voz grave e sem hesitação, como se estivesse recitando um decreto. Com as terras dos Ferreira anexadas, vamos dobrar nossa produção. E o preço em Hamburgo está subindo. O incidente está encerrado. O futuro é de ouro. Ninguém respondeu. Eles sabiam que o futuro poderia ser de ouro, mas o presente era de cinzas. Arnaldo, o primogênico e o mais parecido com o pai em temperamento, tentava manter a fachada de normalidade, limpando a garganta e elogiando a carne de sol. Mas até ele estava mais calado, mais tenso. O poder que Juvenal lhes havia conferido veio com o custo de uma vigilância eterna. Eles eram agora prisioneiros da sua própria impunidade. Enquanto a opulência do Silva Neto crescia sobre o fértil lodo da tragédia, a pequena vila de Ilhéus vivia sob uma névoa de terror consentido. O desaparecimento dos Ferreira era o elefante branco na sala de cada taverna, em cada conversa de mercado. As pessoas falavam sobre o clima, sobre o preço do cacau, sobre qualquer coisa, contanto que não mencionassem os 15 rostos que haviam sumido. Zé Cordeiro, contudo, não conseguia dormir. A recusa fria e a ameaça velada de Nonato haviam acendido uma brasa de revolta em seu peito nervoso. Ele sabia que ir à delegacia era inútil, mas a ideia de que o coronel Juvenal pudesse simplesmente apagar uma família inteira e sair ileso era um veneno que ele não podia engolir. Zé Cordeiro era um homem de princípios simples. O roubo era uma coisa, o extermínio era outra. Ele passou os dias seguintes vasculhando os registros paroquiais e as listas de clientes. Os Ferreira tinham parentes distantes, pessoas que não viviam em Ilhéus, que não estavam sob o jugo direto de Juvenal. Ele se lembrou de Raimundo Ferreira, um primo de terceiro grau que havia se mudado para Salvador anos antes para trabalhar no porto. Raimundo era um homem simples, mas tinha alguma instrução e, o mais importante, não devia favores a ninguém em Ilhéus. Zé Cordeiro escreveu uma carta. Não podia ser explícita. O carteiro era um informante conhecido do Silva Neto. Ele usou códigos e meias palavras, mencionando uma doença súbita e terminal que havia atingido a família e a pressa em resolver as questões da terra, que o coronel Silva Neto estava demonstrando. Ele selou a carta com cera e a entregou a um mascate itinerante, prometendo-lhe o triplo do preço para que a levasse diretamente a Salvador e a postasse de lá, longe dos olhos curiosos da autoridade local. Era um tiro no escuro, uma prece desesperada. 2 semanas se arrastaram, pesadas como o ar antes da tempestade. Juvenal já havia enviado seus capangas para patrulhar a Fazenda Esperança, garantindo que o mato crescesse sobre os vestígios e que o silêncio fosse mantido. Na casa principal, os móveis dos Ferreira haviam sido queimados ou vendidos como sucata, e a casa estava sendo reformada para servir de moradia para Arnaldo e sua esposa. Era uma apropriação total, não apenas da terra, mas da memória. Foi no final da 3ª semana que Raimundo Ferreira chegou a Ilhéus. Ele era magro, vestindo roupas de cidade que pareciam deslocadas na poeira da estrada de Cacau. Sua chegada foi discreta, mas a notícia viajava rápido na vila. Um Ferreira, um forasteiro. O burburinho começou. Raimundo foi diretamente ao armazém de Zé Cordeiro, o único nome que a carta enigmática havia mencionado. Zé Cordeiro estava limpando o balcão quando Raimundo entrou, a luz da tarde caindo sobre a madeira escura. Raimundo não perdeu tempo. Sou Raimundo Ferreira. Recebi uma carta estranha. Disseram que meus parentes tiveram um problema sério. Zé Cordeiro sentiu um arrepio gélido na espinha. Ele olhou para os lados, para a porta, para a rua. O medo de Juvenal era palpável, mas o senso de obrigação era mais forte. Sente-se, seu Raimundo. A história é longa, e o ar aqui tem ouvidos. Zé Cordeiro sussurrou, guiando-o para os fundos do armazém, onde pilhas de sacos de grãos ofereciam uma barreira improvisada contra a curiosidade. Zé Cordeiro contou a Raimundo sobre o litígio, o cacho de cacau, a noite silenciosa, o cheiro de cal e o subdelegado corrupto. Ele não tinha provas, apenas a certeza esmagadora de um homem que observava a injustiça ser cimentada. Ele pintou o quadro de uma família inteira desaparecida, engolida pelo apetite voraz de Juvenal Silva Neto. Raimundo ouviu,
seus olhos arregalados de incredulidade e, gradualmente, de um horror frio. 15 pessoas. Não uma briga de facão, mas um extermínio. O coronel fez isso? E a polícia? E a justiça? Raimundo perguntou, sua voz baixa e tensa. A lei. Aqui veste o chapéu do coronel, seu Raimundo. O incidente está varrido. Eles dizem que fugiram. Ninguém quer falar. O medo é o novo adubo daquela terra. Raimundo passou a mão pelo rosto. Ele não era um homem de briga, mas a ideia de que sua família havia sido simplesmente apagada para dar lugar a mais cacau acendeu uma fúria silenciosa. Ele sabia que enfrentar Juvenal em Ilhéus seria suicídio. Ele precisava de evidências. Ele precisava de testemunhas. A Fazenda Esperança está sob quem agora? Sob o Silva Neto. Arnaldo, o filho mais velho, está morando lá, dizem. Estão limpando a casa, plantando mais. Raimundo tomou sua decisão. Ele não podia voltar para Salvador sem saber a verdade. Ele precisava ver a Fazenda Esperança, sentir o silêncio que Zé Cordeiro descrevera. Ele se despediu de Zé Cordeiro, prometendo discrição absoluta. Vou fingir que estou procurando por dívidas ou heranças pequenas. Não vou mencionar o incidente, apenas a falta deles. O problema era que, em Ilhéus, a discrição era uma ilusão. A chegada de Raimundo Ferreira não passou despercebida. Um dos filhos de Juvenal, Ezequiel, estava na taverna local quando ouviu o murmúrio sobre o parente de Salvador, que estava cheirando o sumiço dos Ferreira. Ezequiel, impetuoso e violento, levou a notícia diretamente a Juvenal. O coronel estava em seu escritório, revisando os mapas topográficos que agora incluíam as terras dos Ferreira. Ele ouviu Ezequiel com a calma perturbadora que sempre precedia seus atos mais decisivos. Um forasteiro, um Ferreira, está perguntando sobre a família. Ezequiel relatou ansioso. Juvenal dobrou o mapa lentamente, o vinco do papel parecendo o corte de um facão. Um problema de Salvador, Ezequiel? Não. É um problema de Ilhéus. E nós resolvemos nossos problemas aqui. Ele falou com quem? Com Zé Cordeiro, o dono do armazém. O mesmo que foi chorar na delegacia do Nonato. Juvenal sorriu. Um movimento frio que não atingia seus olhos. O Zé Cordeiro é um rato. E os ratos precisam ser exterminados, ou eles infectam a plantação. Vá até a Fazenda Esperança e diga a Arnaldo para intensificar a vigilância. Ninguém, absolutamente ninguém, pode entrar naquela propriedade. E quanto ao forasteiro, ele não deve sair daqui com mais informações do que trouxe. A ordem não era de morte imediata, mas de controle total. Juvenal não podia se dar ao luxo de mais um incidente sangrento e barulhento. Não agora que o silêncio estava quase perfeito. Mas ele não podia permitir que o elo fraco da cadeia, Zé Cordeiro, continuasse a sussurrar a verdade para estranhos. A tensão psicológica que pairava sobre a cidade estava prestes a se materializar em uma nova ameaça. O coronel precisava selar o túmulo dos Ferreira de uma vez por todas, e isso significava silenciar Zé Cordeiro permanentemente e fazer o parente de Salvador se arrepender de ter nascido. A escuridão que havia coberto a Fazenda Esperança estava agora se estendendo sobre toda a vila, e Zé Cordeiro era o próximo a ser engolido. Naquela mesma noite, Cícero Silva Neto acordou em pânico. Ele estava na Fazenda Vitória, em segurança, mas o ar parecia rarefeito. Ele se levantou, pálido, e foi até a janela. A lua estava escondida. Ele jurou ter ouvido o som de madeira rangendo vindo da direção da Fazenda Esperança, a 3 quilômetros de distância. Não era o vento. Era o som de um assoalho sob peso, um som humano, repetitivo. Ele sentiu o frio do medo escorrer por suas costas. Ele sabia que não havia ninguém lá, exceto Arnaldo e os capangas. Mas o medo não era lógico. Ele se convenceu de que os Ferreira, ou parte deles, não estavam completamente enterrados. Eles estavam lá, na terra comprada com tanto sangue, esperando. Cícero era o espectro de sua própria culpa, e Juvenal o havia forçado a conviver com seus próprios fantasmas. A tragédia estava viva, e respirava dentro do coração rachado de um dos Silva Neto. A chegada de Raimundo Ferreira, o primo curioso, e a crescente fragilidade mental de Cícero eram as primeiras rachaduras no muro de impunidade que Juvenal havia construído. O coronel tinha eliminado 15 vidas,
mas não havia eliminado o desejo de justiça ou o tormento da consciência. A noite silenciosa estava prestes a ser quebrada. Juvenal, já informado sobre a presença de Raimundo, enviou Arnaldo para resolver a situação do rato Zé Cordeiro. O plano era simples: intimidar, destruir o armazém e garantir que Zé Cordeiro desaparecesse da vida pública de Ilhéus, sob pena de algo muito mais sério. Era o acerto de contas com a única testemunha viva. Arnaldo, acompanhado por 2 capangas leais e brutais, vestiu o sobretudo e pegou sua espingarda de cano cerrado. A noite era úmida e silenciosa, perfeita para o trabalho sujo. Eles se moveram como sombras pela periferia da vila, em direção ao armazém de Zé Cordeiro, que ficava isolado, perto do pequeno cais onde o cacau era carregado. O armazém era uma estrutura de madeira antiga, fácil de arrombar. Arnaldo não queria barulho, apenas devastação. A ideia era deixar uma mensagem clara: o silêncio de Juvenal era caro. Eles arrombaram a porta dos fundos. O cheiro de especiarias, café e cacau invadiu o ar. Arnaldo acendeu um lampião a óleo. O interior do armazém era a vida inteira de Zé Cordeiro, sua pequena fortuna e seu sustento. Quebrem tudo. E se o rato estiver aqui, amarrem-no e o tragam para mim. Arnaldo ordenou, sua voz baixa e cheia de ameaça. Os capangas começaram a trabalhar com uma eficiência metódica, derrubando prateleiras, rasgando sacos de farinha, misturando açúcar com sal e pimenta. O som da destruição era abafado pela grossa madeira do armazém, mas era um som de violência pura, de poder exercido sem contestação. Zé Cordeiro, no entanto, não estava lá. Ele havia sentido o perigo. Desde que Raimundo partira, Zé Cordeiro sabia que Juvenal logo saberia de sua traição. Ele havia se escondido na casa de uma prima distante, fora dos limites imediatos da influência de Juvenal. Quando Arnaldo viu o caos que haviam criado, ele sentiu uma satisfação sombria, mas a ausência de Zé Cordeiro era um aborrecimento. O rato fugiu. Arnaldo rosnou. Mas ele vai ter que voltar para limpar a bagunça. Deixem a porta aberta. A mensagem está entregue. Eles saíram, deixando o armazém em ruínas. A farinha branca misturada com o café escuro, parecendo neve suja. A destruição material era um prelúdio para a destruição de qualquer esperança de verdade na vila. No dia seguinte, a notícia do ataque ao armazém se espalhou como fogo. Ninguém ousou questionar quem havia feito. Era a assinatura de Juvenal. A população entendeu. A família Ferreira estava esquecida, e quem tentasse desenterrar a verdade sofreria o mesmo destino, se não pior. Raimundo Ferreira, que estava hospedado em uma pensão modesta na praça, viu o pânico nos olhos das pessoas. Ele foi até o armazém devastado. O cheiro de especiarias estragadas era forte. Zé Cordeiro o encontrou ali, pálido, mas vivo. Eles vieram me buscar, seu Raimundo. Queriam me fazer desaparecer como os outros. Zé Cordeiro disse, apontando para a destruição. O coronel não está mais satisfeito com o silêncio. Ele quer o esquecimento. Raimundo olhou para o caos. Ele percebeu a dimensão do poder de Juvenal. Não se tratava apenas de terra, era de controle absoluto sobre a vida e a morte, sobre a verdade e a mentira. O senhor tem que sair de Ilhéus, Zé, agora. Vá para Salvador, eu vou com o que tenho. Raimundo disse, a voz firme. Raimundo sabia que não poderia mais ir à polícia local. Ele precisava de algo que falasse por si, algo que o próprio Juvenal não pudesse refutar. Ele precisava da prova física do incidente. Ele precisava dos corpos. A Fazenda Esperança era o epicentro da escuridão, e Raimundo sabia que, se quisesse justiça, teria que entrar no território do coronel. Ele tinha que confrontar o silêncio onde ele era mais profundo. Naquela noite, sob uma lua minguante que mal furava as nuvens pesadas, Raimundo se armou com uma faca de caça velha e o desespero de um homem que perdeu tudo sem saber. Ele se dirigiu à Fazenda Esperança, movendo-se com a cautela que a experiência de vida na cidade grande não lhe havia ensinado, mas que o medo instintivo agora lhe impunha. Ele estava entrando na Toca do Leão, buscando o ponto de ruptura que Juvenal tanto se esforçara para esconder. A Fazenda Esperança estava envolta em uma escuridão espessa, pontuada apenas por um lampião fraco perto do casarão reformado onde Arnaldo dormia. O portão principal estava trancado.
Mas Raimundo encontrou um buraco na cerca de arame farpado perto do velho curral. Ele se arrastou, sentindo o arame rasgar sua camisa. Ele avançou lentamente, seus olhos se acostumando à penumbra. O silêncio da fazenda era diferente do silêncio da vila. Era um silêncio pesado, preenchido com a ausência de vida. Raimundo se dirigiu ao estábulo. Zé Cordeiro havia mencionado o cheiro de cal virgem e terra remexida perto dali. Chegando ao estábulo, o cheiro atingiu Raimundo. Não era o odor doce da palha ou o cheiro salgado do suor do gado. Era um cheiro químico, forte, tentando sufocar algo mais profundo, algo orgânico e repulsivo. Ele tateou o chão com o pé. A terra estava macia demais, recentemente virada. O medo quase o paralisou. Mas a imagem da família Ferreira, incluindo a velha tia e os 3 meninos, deu-lhe a força para continuar. Ele precisava de evidências. Raimundo começou a cavar com a faca de caça, forçando a lâmina na terra úmida. O esforço era exaustivo e o medo de ser descoberto por Arnaldo ou pelos capangas era constante. De repente, a lâmina da faca atingiu algo macio e resistente. Não era uma raiz. Raimundo parou, o coração martelando contra as costelas. Ele usou as mãos, rasgando a terra úmida. O que ele encontrou não era visível na escuridão, mas a textura e o cheiro que subiu do buraco eram a confirmação de toda a tragédia. A terra havia falado e o silêncio de Juvenal estava quebrado. Na fazenda Vitória, Cícero estava no pátio, vestindo apenas uma camisa de dormir. Ele olhava para a escuridão. Ele não conseguia mais suportar o peso da culpa, o frio do medo. Ele começou a caminhar em direção à Fazenda Esperança, como se fosse atraído por uma força invisível, um chamado espectral. Ele precisava ver o local onde o incidente havia ocorrido. Precisava confrontar o que havia tentado enterrar. Sua sanidade estava se desfazendo, e ele estava prestes a se tornar o ponto de ruptura dentro do próprio clã Silva Neto. O destino estava em movimento, e a terra de cacau exigia seu preço. O que Raimundo sentiu sob seus dedos não era a aspereza da terra, mas a memória úmida de um tecido. Talvez o linho simples de uma camisa de dormir. O cheiro que explodiu do buraco não era apenas o químico da cal virgem, mas a fragrância metálica e doce que a morte exala quando é apressada e mal enterrada. Era a prova que ele precisava. A voz silenciosa dos 15 que haviam sido apagados da face de Ilhéus. Ele não precisava ver os detalhes. A escuridão era uma aliada que preservava sua sanidade, mas que confirmava o horror. Raimundo puxou a mão de volta, a palma manchada pela lama fria e pesada. Ele sabia que o peso daquela terra era maior do que qualquer documento assinado por um delegado corrupto. Era a verdade indiscutível, o testemunho da brutalidade. Com cuidado frenético, ele encheu um pequeno lenço sujo com a terra removida, dobrando-o e guardando-o no bolso interno de sua jaqueta, como se estivesse selando um pacto com os mortos. O medo de ser descoberto impulsionou-o mais do que a dor de sua perda. Ele recuou, apagando o máximo possível os rastros de sua escavação com o pé, sabendo que era um esforço inútil, mas necessário para acalmar a urgência de sua fuga. A Fazenda Esperança parecia esticar sua escuridão para prendê-lo. Cada passo no chão de cascalho parecia um tiro no silêncio da noite. Raimundo se moveu para o mesmo buraco na cerca por onde havia entrado, rastejando de volta para a liberdade relativa da mata. Ele estava a poucos metros da cerca quando ouviu o som de passos descompassados e pesados vindo da direção oposta, da Fazenda Vitória. Não eram passos de um capanga vigilante, mas de alguém que caminhava sem se importar com a discrição, alguém que estava perdido no próprio tormento. Raimundo se escondeu atrás de um coqueiro velho, afundando-se na sombra, o lenço úmido e fedorento pesando contra seu peito. Cícero Silva Neto, vestindo apenas a camisa de dormir que se agarrava ao seu corpo pelo suor frio, emergiu da escuridão da trilha. Seus olhos estavam fixos, mas pareciam ver fantasmas na penumbra. Ele não caminhava. Ele era arrastado pelo peso invisível da culpa que havia se materializado em seu corpo. A camisa branca, que deveria ser um símbolo de pureza e descanso, parecia agora um sudário sob a luz fraca da lua que ocasionalmente espreitava.
Ele estava magnetizado pelo estábulo, pelo cheiro que se tornara o perfume da casa de sua família, o odor de crime e encobrimento. Cícero parou abruptamente a poucos passos da terra remexida. Ele não precisava que lhe dissessem o que estava ali. Ele sentia a pressão daquele solo sobre seu peito, como se os 15 mortos estivessem empurrando de baixo para cima. Raimundo, escondido, observava o filho do coronel. Ele viu não a arrogância do matador, mas o desespero cru de um homem desfeito. A figura de Cícero parecia tremer, e um som gutural, um soluço seco, escapou de sua garganta. Cícero caiu de joelhos na terra úmida, bem ao lado da vala. Ele não chorava. Ele gemia uma prece rouca e sem palavras, batendo as mãos abertas na lama. Aquele gesto, a confissão muda de Cícero, era mais poderosa do que qualquer depoimento. Ele estava ali, o próprio assassino, ajoelhado sobre o túmulo de suas vítimas. O som dos gemidos, porém, não passou despercebido. Arnaldo Silva Neto, o filho mais velho e o mais vigilante, estava dormindo levemente no casarão reformado. O medo de uma retaliação ou de uma investigação havia feito dele um cão de guarda com sono leve. Ele ouviu o ruído incomum vindo da área dos estábulos, um som que não era animal, mas humano e desesperado. Arnaldo levantou-se rapidamente, pegando sua espingarda Winchester 44, a mesma que havia sido usada no incidente. Ele não acendeu o lampião, preferindo a vantagem da sombra que lhe era tão familiar. Arnaldo se moveu silenciosamente em direção ao estábulo. Quando ele viu a figura de camisa branca ajoelhada na escuridão, ele hesitou por um segundo. Era Cícero. Cícero, o que diabos você está fazendo? A voz de Arnaldo era baixa, mas carregada de ameaça contida. Cícero não respondeu. Ele apenas continuou a bater na terra, as mãos já cobertas de lama. Eles estão frios, Arnaldo. Ele sussurrou, a voz quebrada pela loucura. Estão frios e me chamam. Eu vejo a menina, a mais nova. Ela não para de me olhar. Arnaldo se aproximou, a espingarda abaixada, mas pronta. Ele viu a terra remexida e o cheiro forte de cal, e algo mais. Algo que lhe revirou o estômago apesar de toda a sua dureza. Ele percebeu que Cícero havia encontrado o local, ou, pior, que o local havia encontrado Cícero. Levanta daqui, seu idiota. Você vai acordar o pai? Arnaldo sibilou, puxando Cícero pelo braço. Cícero resistiu, seu corpo mole e pesado. Não posso ir, Arnaldo. Eles precisam de mim. Eles me esperaram. Eles estão mortos. E se você não calar a boca e sair daí, você vai se juntar a eles. Não estrague tudo, Cícero. O pai enterrou isso para todos nós. Arnaldo tentou arrastar o irmão. Neste momento de confusão e conflito interno entre o Silva Neto, Raimundo viu sua chance. Ele se arrastou para fora da sombra do coqueiro, mantendo-se o mais próximo possível do chão. A tensão entre os irmãos era um escudo temporário. Ele alcançou a cerca e escorregou pelo buraco, sem sequer sentir a dor do arame farpado em sua pele. Ele estava livre da Fazenda Esperança, mas agora carregava o peso da Fazenda Esperança consigo, no lenço de terra e em sua alma. Arnaldo, finalmente conseguindo levantar Cícero, o empurrou rudemente para longe do buraco. Cícero cambaleou, olhando para a escuridão da mata, como se percebesse um movimento sutil, uma sombra que se afastava. Tinha alguém aqui, Cícero murmurou, apontando. Um fantasma. Ou um homem. Arnaldo estava exausto e irritado. Não tem ninguém aqui, Cícero. É a sua cabeça doente. Você está vendo coisas. Vamos para casa. Você precisa se acalmar. Ele pegou o irmão pelo colarinho e o arrastou para longe dos estábulos, em direção à Fazenda Vitória. Ele tinha que limpar o local antes que o sol nascesse e, mais importante, ele tinha que manter Cícero sob vigilância constante. O ponto de ruptura estava se formando dentro da própria família Silva Neto. Raimundo correu pela escuridão, o coração batendo no ritmo da fuga. Ele não podia voltar para a pensão. Juvenal saberia onde procurá-lo. Ele precisava de velocidade e discrição. Ele se dirigiu ao único lugar onde ainda restava um resquício de legalidade. Um ponto de contato com o mundo exterior que Juvenal não controlava totalmente. A estação de trem. Ao chegar na pequena estação abandonada, iluminada apenas por uma lâmpada suja e amarelada,
Raimundo encontrou um vagão de carga parado, carregado de sacas de cacau prontas para serem levadas ao porto de Ilhéus. Ele subiu para dentro do vagão, se escondendo sob as sacas, o cheiro de cacau fermentado e terra molhada se misturando no ar denso. Ele esperaria o trem partir, não importa para onde, desde que fosse para longe de Ilhéus. Ele tinha a prova física, a terra que falava. Seu destino não era mais a vingança, mas a sobrevivência e a busca por um tribunal que estivesse fora do alcance do coronel Juvenal Silva Neto. Enquanto isso, de volta à Fazenda Vitória, Arnaldo trancou Cícero em seu quarto, exausto e repugnado. Ele sabia que o segredo não estava mais seguro. Cícero era uma bomba-relógio. Arnaldo foi até o casarão principal, onde Juvenal dormia em uma paz perturbadora. Ele precisava acordar o pai e confessar a instabilidade do irmão e a violação do cemitério improvisado. "Pai!" Arnaldo chamou, batendo na porta do quarto de Juvenal. "Pai, acorde! Temos um problema. É Cícero. Ele foi até lá. E ele está falando." Juvenal Silva Neto acordou instantaneamente, seus olhos duros e frios. A paz de seu sono foi desfeita. Ele entendeu imediatamente a gravidade da situação. A ameaça externa, os boatos e a polícia eram manejáveis. Mas a ameaça interna, a falha moral de um de seus próprios filhos, era o veneno que poderia derrubar todo o seu império. O coronel se levantou, vestindo seu roupão pesado. "Onde ele está?" Juvenal perguntou, sua voz baixa e controlada, mas com um gelo que prometia dor. "Tranquei ele no quarto", Arnaldo disse, suando. "Mas a terra foi mexida. Ele estava batendo nela. Pai, ele está completamente perdido." Juvenal caminhou até a janela, observando o nascer do sol tingir o céu de um cinza sujo. Ele não estava preocupado com Cícero. Ele estava preocupado com o que Cícero poderia ter revelado, e se alguém, além de Arnaldo, havia visto o colapso. O incidente havia sido selado com sangue, e agora ameaçava se desfazer com a loucura. "Arrume os rapazes", Juvenal ordenou, virando-se para Arnaldo. Seus olhos eram de aço. "Vamos para a Fazenda Esperança. Vamos ter que cavar de novo. E vamos ter uma conversa com Cícero depois. Uma conversa que ele não vai esquecer." O preço do cacau era alto, mas o preço da manutenção do silêncio era imensurável. Juvenal sabia que para enterrar a tragédia de vez, ele teria que eliminar o último vestígio de humanidade que restava em sua família. A caçada estava prestes a começar, mas desta vez o alvo era duplo. O fugitivo que carregava a terra como prova e o próprio filho que havia se tornado o traidor. O destino havia dado a Raimundo a chance de expor a verdade, mas o coronel Silva Neto não deixaria o trem partir. Ele controlava as linhas, controlava os caminhos e controlava a morte. Raimundo, no vagão de carga, sentiu o primeiro tremor da máquina. A locomotiva soltou um apito alto e estridente, um som de alarme na noite escura, marcando o início da sua fuga desesperada e o fim iminente do domínio de Juvenal. A viagem para a verdade havia começado, e a terra de Ilhéus, manchada, finalmente encontraria seu arauto. O vagão de carga estremeceu com uma violência surpreendente. Um soluço metálico que fez Raimundo apertar o jarro de terra contra o peito. A locomotiva soltou um rugido de vapor e ferro, e o mundo exterior começou a deslizar para trás, transformando o breu em borrões cinzentos e vermelhos. O clac-clac rítmico das rodas sobre os trilhos era para Raimundo o som da liberdade sendo costurada em um tecido de incerteza. Ele estava sufocado entre sacas de cacau, o cheiro doce e pesado da fermentação misturado com o óleo quente do motor e a poeira fina que entrava pelas frestas. Ele era um homem invisível, um fugitivo carregando o único testemunho que não podia ser subornado ou silenciado. A prova física do incidente, a terra que havia absorvido a tragédia dos Ferreira. Cada metro percorrido era uma vitória sobre o controle onipresente de Juvenal Silva Neto. Mas Raimundo sabia que a ilusão de segurança era frágil como vidro. Em Ilhéus, o coronel não precisava de olhos. Ele tinha ouvidos em cada estação, cada armazém, e sua influência se estendia como uma doença silenciosa por toda a região cacaueira. A qualquer momento, o trem poderia parar, e as lanternas dos capangas apareceriam,
prontas para cobrar o preço do silêncio. Ele fechou os olhos, concentrando-se no movimento, na esperança de que o destino o levasse para longe o suficiente para encontrar um delegado, um juiz ou um jornal que não estivesse na folha de pagamento de seu pai. Enquanto o trem ganhava velocidade cortando a madrugada úmida, o coronel Juvenal Silva Neto e seus filhos, Arnaldo, Otávio e Jonas, cavalgavam de volta à Fazenda Esperança. O sol havia rompido o horizonte, mas a luz que banhava a paisagem era fria e impiedosa, revelando a confusão deixada por Cícero. Ao chegarem ao cemitério improvisado, o silêncio era interrompido apenas pelo ranger das celas e a respiração pesada dos cavalos. O coronel desmontou primeiro, seus olhos fixos na mancha de terra revolvida. Não havia desespero em sua postura, apenas uma fria avaliação de danos. Ele estava cavando com as mãos. Arnaldo sussurrou, a voz embargada pela náusea. A visão do local era perturbadora. O esforço maníaco de Cícero havia exposto raízes e pedras, e o cheiro metálico, embora fraco, pairava no ar. Juvenal não olhou para o buraco. Ele olhou para os arredores, procurando a ausência. Onde está Raimundo? Ele perguntou, a voz sem inflexão, mas pesada como chumbo. Arnaldo congelou. Eu achei que ele estivesse dormindo. Ele não estava com Cícero, pai. Eu vi Cícero sozinho. O coronel permaneceu em silêncio por um longo momento. A mente de Juvenal era um mapa de riscos e recompensas, e ele traçava a rota de cada filho com precisão cirúrgica. Cícero era a fraqueza, o nervo exposto, fácil de neutralizar. Mas Raimundo era a inteligência, o observador silencioso. Se Raimundo havia desaparecido na mesma noite em que Cícero violou a sepultura, a coincidência era, para Juvenal, uma confissão. O que ele poderia ter levado? Perguntou Juvenal, voltando-se para a linha de árvores, onde a terra dos Ferreira encontrava a dos Silva Neto. Ele não precisava de uma resposta verbal. O único vestígio que importava era a terra em si, a terra que falava. Ele sabe, ele sempre soube. A fúria de Juvenal não era explosiva, mas glacial. Era a ira de um senhor feudal confrontado com a traição dentro de seus próprios muros. A ameaça de Cícero era a loucura. A ameaça de Raimundo era a verdade. E a verdade era o único inimigo que o coronel não podia matar com um facão. Voltem para a fazenda. Peguem as carabinas e os cavalos mais rápidos, ordenou Juvenal, montando de volta. Arnaldo, vá até o escritório de telégrafos imediatamente. Mande uma mensagem urgente para o porto e para a próxima estação, o trem de carga noturno. Ele deve ser parado, imediatamente. Digam que há um desvio de mercadoria valiosa, um assalto. O coronel Silva Neto galopou de volta à Fazenda Vitória, com uma velocidade desesperada, uma visão rara para o patriarca habitualmente fleumático. Ele não podia permitir que o trem ultrapassasse a linha imaginária de seu domínio. O destino de Raimundo e o futuro do clã dependiam dos próximos minutos. No casarão principal, a primeira ordem de Juvenal foi direcionada a Cícero, ainda trancado. Tragam Cícero, ele ordenou a Otávio e Jonas. Ele não vai mais nos envergonhar com seu desatino. Cícero foi arrastado para fora do quarto, os olhos vermelhos e distantes. Ele cambaleava, murmurando frases incoerentes sobre a terra e o frio. No grande salão, sob o olhar severo do retrato de sua mãe, Cícero foi forçado a se ajoelhar. Juvenal estava em pé, imponente, com as mãos cruzadas atrás das costas. Ele não precisava de palavras para expressar seu veredito. A atmosfera era carregada com a expectativa de um acerto de contas familiar. Você violou o silêncio, Cícero, Juvenal disse, a voz baixa e letal. Você nos traiu com sua fraqueza. Você nos expôs. E pior, você permitiu que seu irmão, o mais tolo de todos, fugisse com o que não lhe pertence. Cícero levantou a cabeça, os lábios rachados e secos. Eles estão frios, pai. Todos eles. E a terra? A terra está falando. Eu ouvi. Juvenal deu um passo à frente. A terra não fala. Homens falam. E você, Cícero, não vai mais falar. O coronel não levantou a voz, nem usou as mãos. Ele apenas deu um sinal a Otávio e Jonas.
A violência que se seguiu foi contida, silenciosa e cirurgicamente focada em quebrar o espírito e a voz de Cícero. Usando a violência implícita que Juvenal dominava, o castigo foi rápido e brutal, garantindo que Cícero não seria mais uma ameaça ambulante, transformando-o em um farrapo humano, um fantasma que assombraria os corredores da Fazenda Vitória, mas que jamais poderia articular uma denúncia coerente. Quando terminaram, Cícero estava imóvel no chão de tábuas, chorando sem som, o colapso nervoso agora completo e irreversível. Ele era apenas mais uma vítima do incidente, silenciada pela própria família. Com a ameaça interna neutralizada, Juvenal voltou toda a sua atenção para a fuga de Raimundo. O telegrafista em Ilhéus, um homem gordo e suado que devia favores antigos ao coronel, recebeu a mensagem urgente de Arnaldo. Em minutos, a ordem de parada foi enviada para o maquinista do trem de carga, sob a falsa alegação de uma emergência na linha. O trem de Raimundo já havia percorrido quase 20 quilômetros, atravessando plantações escuras e pequenas vilas adormecidas. O ritmo constante o embalava em uma falsa sensação de segurança. Ele abriu o jarro de terra para sentir o cheiro, uma mistura de argila e decomposição. A confirmação tátil de que ele não estava sonhando. Ele estava prestes a entregar o destino de sua família à justiça. De repente, o ritmo mudou. O clac-clac desacelerou. Raimundo sentiu o vapor diminuir e o freio ranger. O vagão começou a tremer com mais intensidade, não com o movimento, mas com a resistência. O trem parou. Um silêncio ensurdecedor caiu sobre a noite. Raimundo prendeu a respiração. Ele podia ouvir o motorista resmungando e logo depois vozes masculinas e o som inconfundível de botas na brita. Ele empurrou seu corpo mais fundo entre as sacas de cacau. "Temos ordens para revistar a carga", uma voz gritou. "Parece que houve um desvio no armazém." O coração de Raimundo batia como um tambor na escuridão. Eles não estavam revistando por mercadoria. Eles estavam procurando por ele. Juvenal havia agido com a velocidade fria de um predador. Ele estava na armadilha. As portas de metal do vagão de carga vizinho rangeram e se abriram com um estrondo violento. O som ecoou na noite. Raimundo podia sentir o movimento dos homens se aproximando, suas lanternas cortando o ar denso. Ele era o último vestígio da humanidade de seu clã, e agora era caçado como um animal. Ele precisava de um plano. Se ficasse no vagão, seria encontrado em minutos. Ele olhou para a pequena abertura no teto, por onde a luz amarelada da lua entrava. Ele teria que subir e pular, arriscando quebrar o pescoço, mas ganhando tempo. Ele apertou o jarro de terra. Não podia deixá-lo. O som das botas se aproximava. O ar ficou gelado. Raimundo começou a escalar as sacas, movendo-se lentamente, o pavor um peso físico em seu peito. A porta do seu vagão rangeu, e uma fresta de luz invadiu o compartimento. A voz era de um capanga local, inconfundível. "Aqui só tem cacau, chefe, mas vamos conferir tudo." Raimundo alcançou o topo do vagão. Ele respirou fundo o ar da noite, olhando para os trilhos que se estendiam na escuridão. A promessa de liberdade agora um horizonte inatingível. Abaixo, ele ouviu o som da porta se abrindo completamente. Ele não tinha mais tempo. Com um movimento desesperado, ele se jogou para fora do vagão, caindo na lateral da linha férrea, rolando pela terra úmida e pedregulhos. O jarro de terra escorregou de suas mãos, mas ele conseguiu agarrá-lo antes que se partisse. A dor latejou em seu ombro e cotovelo, mas ele se levantou imediatamente, ignorando o sofrimento. Ali, eu ouvi um barulho. O farol da lanterna o varreu. Raimundo correu para a escuridão da mata, se afastando dos trilhos. Ele correu sem direção, ouvindo os gritos de alarme e o som de tiros de aviso disparados para o ar. Juvenal Silva Neto não estava apenas parando o trem. Ele estava fechando a cidade, usando toda a sua força para recuperar a única prova que poderia destruir sua lenda. Raimundo estava agora sozinho, sem o conforto do ferro e da velocidade, perdido na mata densa e hostil que ele conhecia tão bem, mas que agora parecia ter se voltado contra ele. A caçada havia se tornado pessoal, uma perseguição desesperada na escuridão de Ilhéus. Ele era o último Ferreira, o último a carregar a marca da tragédia, e o coronel Silva Neto estava em seu encalço. O cheiro de terra molhada e a respiração ofegante eram os únicos companheiros de Raimundo na escuridão intransponível.
Ele não corria, ele cambaleava. A mata cacaueira, com suas raízes traiçoeiras e folhagens espessas, engolia-o a cada passo. O braço esquerdo, onde havia caído, protestava com uma dor surda e constante, mas a adrenalina, o medo puro, atuava como um anestésico temporário. Ele se agarrava ao jarro com a terra dos Ferreira como se fosse a última âncora de sua sanidade. Não era mais apenas prova, era a memória de 15 vidas, o peso da tragédia em suas mãos. Atrás dele, os gritos e o eco dos tiros de aviso se tornavam mais distantes, mas não cessavam. Juvenal Silva Neto não estava enviando capangas aleatórios. Ele estava coordenando a caçada com a precisão fria de um fazendeiro que cerca o gado desgarrado. Raimundo era o gado e a mata era o curral. Ele se forçou a atravessar um pequeno riacho, a água fria e lamacenta trazendo um choque momentâneo de lucidez. Ele sabia que o coronel conhecia cada trilha, cada atalho daquela região como a palma de sua mão. Correr pela floresta era apenas adiar o inevitável. Ele precisava de um refúgio, um lugar onde a escuridão fosse seu aliado, não seu coveiro. Ele se enfiou sob uma densa moita de samambaias e tentou regular a respiração. O silêncio voltou, mas era um silêncio artificial, cheio de ameaças não ditas. Ele podia ouvir os insetos, o gotejar da umidade e, pior, o som de galhos sendo partidos a uma distância considerável. Os Silva Neto estavam se movendo em leque. "Raimundo, seu moleque estúpido!" A voz era de Juvenal, forte, controlada e incrivelmente próxima. Não era um grito de raiva, mas uma convocação imperiosa. "Largue essa porcaria e vamos ter um acerto de contas. Você só está prolongando a sua dor." Raimundo apertou o jarro. Ele podia sentir o cheiro da argila úmida e o cheiro doce e podre da mata. Ele não responderia. Ele sabia que, se Juvenal o encontrasse, a morte seria apenas o prelúdio para o esquecimento. O coronel precisava daquele jarro para que a história dos Ferreira jamais fosse contada. Ele rastejou para fora do esconderijo, movendo-se na direção oposta à voz. O plano se formou em sua mente, desesperado e suicida. Ele tentaria voltar para o leito do trem e seguir os trilhos na direção oposta à cidade de Ilhéus. Talvez, se caminhasse a noite toda, alcançasse uma estação menor, esquecida, onde a influência de Juvenal não fosse tão absoluta. Ele rastejou por dezenas de metros, sentindo a terra úmida sob as unhas, até que o mato se abriu ligeiramente, revelando a linha férrea à distância. Ele estava prestes a se levantar quando um som o congelou. Não eram botas na brita, mas o clic-clic metálico de um facão arrastado na terra. Erguendo os olhos, ele viu a silhueta maciça de Juvenal Silva Neto, parado na abertura da mata, a cerca de 20 metros. Ao lado do coronel estava seu filho mais velho, Arnaldo, segurando uma lanterna que cortava o ar denso. Eles não precisavam de gritos. Eles sabiam exatamente onde ele estava. "Achamos ele, pai", Arnaldo disse com uma satisfação fria. Juvenal deu um passo lento para a frente. O rosto do coronel estava na penumbra, mas seus olhos, refletindo a fraca luz da lanterna, pareciam duas fendas de carvão incandescente. Ele não estava suado ou cansado. Estava apenas resoluto. "Você escolheu a morte, Raimundo", Juvenal afirmou, a voz baixa, quase paternal. "Você acha que pode carregar a sujeira de nossa família para o mundo? Você acha que a justiça de um juiz vale mais do que a lei da terra que nós construímos com suor e sangue?" Raimundo tentou falar, mas a garganta estava seca e o medo sufocava as palavras. Ele se levantou, cambaleando, segurando o jarro na frente do corpo como um escudo sagrado. Isso não é seu." Raimundo conseguiu sussurrar. "É a terra deles. É a prova." Juvenal riu, um som áspero e seco que parecia não ter lugar naquele silêncio mortal. "Prova? A única prova que existe aqui sou eu. E o que eu digo que aconteceu. Você acha que essa jarra de barro vai mudar o preço do cacau em Londres? Você acha que vai fazer com que o governador feche os olhos para o imposto que eu pago? Seu tolo. O mundo não se importa com a morte de 15 vira-latas." Juvenal sinalizou com a cabeça para Arnaldo. O filho deu um passo à frente, levantando a carabina Winchester 44. "Largue o jarro, Raimundo", Arnaldo ordenou, a mira fixa no peito do primo.
Raimundo respirou fundo. Ele olhou para o jarro. Ele podia sentir o peso da vingança, mas também o peso da inutilidade. Se ele entregasse, tudo estaria perdido. Se ele morresse, o jarro seria recuperado e destruído. Ele tinha uma última chance de fazer o incidente ser lembrado, mesmo que apenas por um instante. Com um rugido rouco de desespero e dor, Raimundo ergueu o jarro sobre a cabeça e o atirou com toda a força contra o chão de pedregulhos, entre ele e Juvenal. O impacto foi seco e final. O barro se estilhaçou em dezenas de pedaços, e a terra escura, úmida e pesada, se espalhou pelos trilhos, misturando-se à brita e à fuligem do trem. O destino dos Ferreira se desfez em pó e argila, uma mancha marrom escura na escuridão. Juvenal cambaleou para trás, não por medo, mas por um choque de fúria e profanação. Aquele gesto, a destruição da prova, era a última afronta. O reconhecimento de que Raimundo preferia a aniquilação à submissão. "Maldito seja você!" Juvenal gritou, a máscara de frieza finalmente quebrando. Antes que Raimundo pudesse sequer reagir, antes que ele pudesse sentir a satisfação efêmera de ter negado ao coronel o objeto físico de seu medo, Arnaldo apertou o gatilho. O estampido da Winchester .44 rasgou a noite silenciosa. O som ecoou pela mata, assustando pássaros e fazendo o vapor do trem parado sibilar. Raimundo caiu. Não houve gritos, não houve agonia prolongada. Houve apenas a queda pesada de um corpo na terra úmida. A mesma terra que ele havia tentado desesperadamente salvar. O silêncio que se seguiu foi absoluto, pesado, pontuado apenas pelo farfalhar das folhas sob o vento que voltava a soprar. Juvenal Silva Neto caminhou até o local. Olhou para os restos do jarro, agora apenas cacos espalhados, e para a terra escura que lentamente se misturava ao solo dos trilhos. Ele olhou para o corpo de Raimundo, que jazia imóvel, a última semente dos Ferreira finalmente extinta. O coronel não sentia triunfo. Sentia apenas o vazio frio que sempre acompanhava o acerto de contas definitivo. Ele havia garantido a terra, a honra distorcida e o silêncio. Mas o preço era a alma de sua própria família, agora enterrada sob a mesma escuridão que engolia a vítima. "Arnaldo", Juvenal disse, a voz voltando ao tom monótono e autoritário. "Limpe isso e mande o trem seguir." Ninguém viu nada. Arnaldo obedeceu em silêncio, a lanterna iluminando a cena com uma luz amarelada e doentia, enquanto os dois homens trabalhavam para apagar o último vestígio do incidente. A terra, agora misturada, absorvia o sangue e o barro, tornando-se uma só coisa. O trem de carga apitou, um lamento metálico na noite, e lentamente começou a se mover novamente, levando a carga de cacau para o porto. O motorista ignorante do drama que se desenrolara a poucos metros de distância. A locomotiva se afastou, e com ela, a última esperança de justiça. Ao amanhecer, a fazenda Silva Neto estava imersa em uma névoa densa. O coronel Juvenal estava sentado à sua mesa, examinando os livros de contabilidade, como se nada tivesse acontecido. Seus filhos estavam espalhados pela casa, cada um lidando com o peso da noite à sua maneira, seja pela indiferença fria de Arnaldo ou pelo tremor contido de Cícero, que ainda estava em choque no quarto. A tragédia dos Ferreira havia sido completa. O clã Silva Neto havia garantido sua soberania, eliminando 3 gerações por causa de um cacho de cacau, símbolo da disputa territorial e da brutalidade do poder. Ninguém em Ilhéus falaria sobre os 15 mortos, exceto em sussurros. A lei do silêncio, imposta pelo cacau e pela bala, era a única lei que vigorava. Mas a terra, aquela mesma terra que engoliu o jarro estilhaçado e o corpo de Raimundo, guardava segredos. Ela carregava o peso da morte, o cheiro metálico da culpa e a promessa de que, mesmo que os homens pudessem silenciar a boca dos vivos, eles jamais silenciariam o sussurro dos mortos. O incidente estava encerrado, mas o vazio deixado pela violência brutal pairava sobre Ilhéus, uma escuridão que nenhuma riqueza de cacau poderia jamais dissipar. A lenda de Juvenal Silva Neto estava cimentada, mas era uma lenda construída sobre o túmulo de 15 inocentes e a destruição de seu próprio sangue. E o silêncio finalmente era a única testemunha que restava.